além dessa resenha sobre esse quiz, né? Qualquer questionamento, vocês podem me chamar. Mas o que mais me chamou a atenção ali foi a primeira questão, principalmente. A grande maioria errou. Então, pessoal, vamos lá. Então, a ideia de hoje é a gente falar um pouco sobre dor no ombro. Mais especificamente, a gente vai falar do que mais incide, né? São as tendinopatias do manguito rotador, né? Então, conversar um pouco sobre um assunto em que há uma prevalência grande também, assim como a osteoartrite, que a gente falou lá do joelho. Vou introduzir o assunto, que tem muita coisa, assim, tem bastante coisa para falar, mas eu vou introduzir o assunto, a gente vai parar no meio do caminho, e aí depois a gente fecha com avaliação e tratamento. Então, eu vou passar mais a parte de incidência, alguns fatores que influenciam nesse quadro, né, no quadro das tendinopatias do ombro, ou das dores no ombro, né? Então, vamos lá. Tá? Então, a dor no ombro é uma prevalência muito grande dentre as dores musculoesqueléticas, né? Perde aí, de repente, para dor lombar e dor no joelho, né? Então, está aí entre a terceira e quarta maior prevalência de dores musculoesqueléticas, né? Então, ainda tem muita coisa a ser estudada, tem bastante lacuna aí em relação a um diagnóstico, mais preciso, né? Então, a gente pensando em dor no ombro, o diagnóstico clínico ele ainda é muito desafiador, né? Muito difícil da gente determinar que estrutura que está sendo acometida quando esse paciente ele reclama de dor no ombro, né? Mas, em contrapartida, os estudos mostram que 85% das dores no ombro não traumáticas elas estão relacionadas a alguma estrutura subacromial, tá? Do espaço subacromial, né? E 75% desses 85% das estruturas que estão acometidas, 75% das dores no ombro estão relacionadas ao manguito rotador, né? Manguito rotador é um conjunto de músculos que a gente tem que se convergem, os tendões se convergem e se inserem, 3 deles se inserem na mesma posição e um outro que vai se inserir num outro ponto, né? Então, a gente vai ver ali na frente quais são esses músculos e então, 75% das causas de dor no ombro, então, são relacionadas à lesão do manguito rotador, tá? Ou seja, tendinopatias do manguito rotador, tá? Como eu falei, a prevalência de dor no ombro é bem alta, entre 7% e 40%. Essa variação grande aqui é porque entra todo mundo. Dor no ombro de todos os tipos, traumática, atraumática, né? De todas as desordens. Por isso que há essa diferença tão grande. Então, 85% das dores no ombro estão relacionadas a dor a alguma estrutura subacromial e dessas dores do ombro, do espaço subacromial, 75% são acometidos os tendões do manguito rotador. Para variar, meu computador lento. Tiago. Oi. Subacromial. É isso mesmo? Espaço subacromial. Seria o quê? Subacromial abaixo do acrômio. Acrômio é uma estrutura que sai que faz parte da escápula, né? E compõe o teto
compõe o teto, numa figurinha ali você vai poder ver melhor, compõe o teto da articulação glenomeral, tá? Então, espaço subacromial é o espaço abaixo do acrômio, né? Então, aqui a minha mão que seria a cabeça humeral e aqui seria o acrômio. Então, esse espaço que tem entre a cabeça humeral e o acrômio é o espaço subacromial. Passam algumas estruturas aí, dentre elas o tendão do manguito rotador. Tiago. Aqui uma epidemiologia em relação às lesões do manguito rotador. Esse foi um estudo bem interessante. Assim, eles fizeram um levantamento em relação ao quanto qual a prevalência das lesões do manguito rotador, seja sintomático ou seja assintomático, né? Então, 22% da população que tem dor no ombro são lesões por ruptura do manguito rotador, tá? E desses 22%, as rupturas assintomáticas, elas compõem 2 vezes mais, né? Ou seja, o paciente ele tem ruptura do manguito rotador, mas não tem sintoma, tá? Então, é muito comum do paciente ter uma ruptura do manguito rotador e não ter dor, tá? E, além disso, há uma prevalência alta nos homens, tá? A incidência, como a gente pode ver nesse primeiro gráfico aqui, idade versus lesão, né, do manguito rotador, versus a idade. Então, o paciente com 40 anos, eu, por exemplo, não tenho uma propensão a ter lesão no manguito rotador. Vou saber só se eu fizer o exame. Mas essa incidência ela é maior a partir dos 50 anos em homens. Então, incide maior em homens a partir dos 50 anos. Tá? Essa diferença entre homens e mulheres ela se desfaz a partir dos 70. Então, há uma incidência alta em homens a partir dos 50, entre 50 e 65 anos, e quando passa dos 65 anos, essa prevalência nos homens ela se iguala com as mulheres. Então, as mulheres elas vão ser mais incidentes a partir dos 65 anos. Tá? Em relação às lesões do manguito rotador, sintomáticas e assintomáticas, na grande maioria, nos pacientes até 65 anos, essas lesões elas são assintomáticas, como está dizendo aqui, 2 vezes mais. Tá? Então, é muito comum do paciente ter lesão no manguito rotador e ser assintomático. Isso agrava com o passar do tempo. Tá? Então, quanto mais idoso o paciente for, maior a propensão dele ter sintoma. Tá? Assim como, quanto mais idoso for, 80 anos, em relação aos 50 anos, maior vai ser a percentagem de lesão maior. Então, aqui em branco, são lesões largas. Tá? Em cinza, lesões médias e em cinza escuro, grafite, são as lesões de pequena amplitude. Então, a gente pode ver aqui, nesse gráfico aqui de idade versus percentual em relação ao tamanho da lesão, os pacientes mais novos, né, ou seja, de 50 anos, eles têm lesões de pequena amplitude, são pequenas lesões, né? Ou médias lesões, não há uma incidência de lesões grandes em pacientes de 50 a 65 anos. Tá? Então, as rupturas parciais, pequenas parciais assintomáticas são as mais comuns. Tá? Então, há uma incidência grande de lesões pequenas, parciais e assintomáticas. Então, é muito comum do paciente não ter dor e ter uma ruptura do manguito rotador. Tá? Então, um resumo, pacientes a partir de 50 anos, na grande maioria homens, a partir dos 65 anos, essa diferença em relação ao gênero se iguala, né? Então, a partir dos 65 anos, mulheres também têm uma incidência grande. As lesões parciais e assintomáticas são muito comuns nos pacientes até 65 anos, entre 50 e 65 anos,
com o passar do tempo, o paciente sendo mais idoso, há uma incidência grande de lesões maciças, né, ou lesões completas, né, lesões grandes, né, assim como há um aumento dos pacientes com sintoma. Então, dá para a gente ver aí uma relação entre aumento da lesão e sintomatologia, tá? Assim como há um aumento aqui, como eu acabei de falar, dos sintomas nos pacientes mais idosos. Beleza? Se eu conseguir passar, vamos ver o próximo slide, né? Então, aqui só uma questão de conceito em relação às tendinopatias, né? Se a gente for pensar em tendinopatia, apatia seria doença do tendão, né? Então, doença do tendão do manguito rotador. Tendinose seria a que tem maior frequência, né? Que são as lesões crônicas degenerativas, né? Então, alterações degenerativas crônicas associadas ao uso, seja por envelhecimento ou esforço repetitivo, né? Atletas aí, ou então quem trabalha com alguma atividade assim, com membro acima da linha do ombro, né? Do nível do ombro. Então não há um componente inflamatório, né? São lesões crônicas, né? Como a gente já sabe, as lesões crônicas normalmente não têm um quadro inflamatório, pode ter agudização do quadro, mas quadros crônicos não há um componente inflamatório frequente. Outra classificação são as rupturas, como a gente falou anteriormente. Então, são as rupturas, existe classificação para isso. Então, ruptura quando há uma perda de integridade parcial, total ou maciça dos tendões do manguito rotador, né? Aqui nas tendinoses pode haver ou não, né? A tendinose é um quadro crônico. Pode haver micro traumas ali, micro rupturas, né? Mas aí a ruptura seria uma perda, que aí tem uma classificação, uma perda parcial, total ou então maciça dos tendões do manguito rotador. E tendinite calcária é uma outra desordem que também é crônica, que é uma deposição de hidroxiapatita, né, que é um mineral relacionado ao cálcio aí. Então, a calcificação do tendão também é uma lesão crônica, né? Agudizações recorrentes e a deposição desordenada no tendão ali para cicatrizar aquele tendão e muitas das vezes gera uma calcificação ali do tendão, né? Isso gera um quadro doloroso, intenso, restrição de movimento, enfim. Em relação à anatomia, aí, só para vocês relembrarem, né? Então, o manguito rotador, que é o que a gente vai falar, o manguito rotador ele é composto por 4 músculos, tá? Ou tendões que vão se inserir nos tubérculos humerais, né? O supraespinhoso, infraespinhoso e redondo, eles vão se inserir no tubérculo maior do húmero, tá? E o subescapular, ele vai se inserir no tubérculo menor do húmero, tá? Então, são 4 músculos que compõem, 3 deles se inserindo no tubérculo maior e o subescapular se inserindo no tubérculo menor. Dessa forma, aqui a gente consegue ver aqui o supra, aqui o infra, o redondo, o menor, né? O subescapular, essa é uma visão posterior, então o subescapular ele vai se inserir aqui na face anterior. Então, o supraespinhoso, ele realiza, além de outros, mas ele é um músculo que age principalmente na elevação do braço, tá? Então na abdução, e ele auxilia também na rotação externa, tá? Pela sua inserção aqui no tubérculo maior, ele auxilia na rotação externa também. Então ele faz tanto a abdução, os primeiros graus, como a rotação externa. O infraespinhoso e o redondo menor, eles agem na rotação externa do húmero, e o subescapular, ele também faz a rotação interna, assim como o peitoral menor e o peitoral maior também. Então, o subescapular é o único que faz a rotação interna.
Beleza, pessoal? Tudo bem? Em relação à anatomia aí? Beleza? Beleza. Vamos lá. Então, seguindo, então a gente já viu aí, a gente já viu um pouco da incidência, prevalência das lesões do ombro, de lesões de manguito. E aqui a gente vai falar um pouco, isso aqui é um conceito de história natural da doença. História natural da doença é o curso natural de qualquer doença, seja ela qual for, sem que haja uma intervenção. Tá? Então, história natural da doença refere-se a uma descrição da progressão ininterrupta de uma doença em um indivíduo desde o momento de exposição aos agentes causais até a recuperação ou a morte. Ou seja, é o curso natural da doença. É como aquela doença ela vai se instalando até uma recuperação, seja ela sem ação ou com alguma ação, né, com alguma intervenção. Aí já deixa de ser uma história natural. Então, vai ser, são fatores, alguns fatores vão influenciar na progressão dessa patologia, seja ela para uma piora ou seja ela para uma regeneração. Né? É muito comum, às vezes a gente não dá uma topada, ou jogando futebol, ou fazendo alguma atividade, dá uma topada, dá né? Fica dolorido ali, fica roxo, a gente não faz absolutamente nada e daqui a 4, 5 dias já há uma melhora da dor à palpação, já há uma melhora do quadro doloroso, né, funcional. Então, isso é a história natural da doença. Então, o nosso organismo, existem fatores que prejudicam e existem fatores que também auxiliam na regeneração de um tecido, por exemplo, ou na melhora de um quadro, de uma doença. Tá? Então, história natural da doença refere-se a descrição da progressão ininterrupta de uma doença em um indivíduo desde o momento da exposição dos agentes causais até a recuperação ou morte. Né? Então, alguns fatores vão influenciar nessa história natural. Tiago, Oi? eu tiro uma dúvida. Sim. A redução do espaço subacromial não está ligada ao manguito rotador, não? Uma instabilidade ali no manguito rotador? Quem está falando, por favor? Só para a gente se... Bruno. Bruno. Fala aí, Bruno. Isso. Se a instabilidade... Não, se a redução do espaço subacromial ela não está ligada a uma instabilidade ali no manguito rotador. Há uma instabilidade? Isso, uma cinesia, em alguma musculatura ali do manguito rotador. Sim, a gente vai falar um pouquinho disso. Vai falar ainda? Pode. Porque eu vi ali que foi feito 2 estudos, né, de 85% para redução do espaço subacromial e 75% para problemas do manguito rotador. Parecia que estava dizendo como se fossem 2 coisas diferentes. Aí, pelo menos eu tenho um entendimento assim que fosse, uma única coisa, um problema no manguito rotador ocasiona a diminuição do espaço subacromial. Então, olha só, a gente vai ver ali à frente, mas eu já vou adiantando para você. O que acontece? Naqueles dados ali, é só em relação a dor no ombro, né? Qualquer dor no ombro, seja ela de qual ordem for, 85% da dor no ombro, ela está relacionada a estruturas que estão no espaço subacromial, tá? Qualquer estrutura que está no espaço subacromial, seja uma bursa, seja o tendão do manguito rotador, ou seja, outras estruturas que estão no espaço subacromial, tá? 85%. Desses 85% das estruturas, né, das calças que estão nas estruturas subacromiais, 75% estão relacionadas a alguma desordem do tendão do manguito rotador, entendeu? Deu para entender mais ou menos. As outras 25%, os outros 25% de fatores causais de dor no ombro, do espaço subacromial, são outras estruturas que não são o tendão do manguito rotador. Entendeu? Uhum. Entendi. Entendeu? Então são 3 coisas. Dor no ombro, a dor no ombro, tá?
Das dores no ombro, de todas as dores no ombro, 85% são relacionadas a estruturas do espaço subacromial, abaixo do acrômio. Então, naquele tetozinho ali, entre o acrômio e a cabeça humeral. Então, todas as estruturas que estão ali, 85% das dores no ombro estão relacionadas a essas estruturas que estão nesse espaço. Tá? 75% são relacionadas a lesões do manguito rotador. Seja uma tendinite, seja uma ruptura, né? Entendeu? Ou seja, uma calcificação. Entendeu? Tá, beleza. Existem outras 25% que são relacionadas a outras estruturas que também estão naquele espaço. Beleza. Tá? Não é só o tendão do manguito que passa por ali. Tá? Tá, beleza, Thiago. Obrigado. Então, existem fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. Tá? De repente, agora até pode te ajudar um pouco, o Bruno, que é mais ou menos o que você estava falando, de instabilidade e tal. Existe essa relação, né? De ruptura, de instabilidade, de, enfim, ter uma desordem biomecânica, aumentar o impacto. Tá? Essa é uma das possíveis causas. Tá? Então, existem fatores extrínsecos e fatores intrínsecos. Então, os fatores extrínsecos são fatores que estão fora do tendão. Tá? Então, são agentes fora do tendão. Então, impacto subacromial, por exemplo, ou impacto interno. Tá? Impacto interno seria dentro do tendão. Tá? Desordens anatômicas ou biomecânicas, como o Bruno mencionou aí. Então, uma alteração da cinemática humeral ou da cinemática escapular, isso aqui é muito discutido ainda. Tá? Se é uma discinese escapular, ela pode gerar alguma alteração ou gerar uma dor no ombro. Tá? Tem bastante estudo que ainda é inconclusivo, né? Mas tudo leva a crer que não existe essa relação direta de cinese escapular com alteração ou com lesão do manguito rotador. Então, o tipo de acrômio ou um esporão subacromial. Né? Então, o tipo de acrômio, a gente vai pensar lá nas classificações lá de Bigliani, né? Que é tipo 1, tipo 2 e tipo 3, né? Que seria o plano, o curvo e o ganchoso. Né? Então, alterações do acrômio podem levar a uma lesão do manguito rotador. Tá? Então, fatores intrínsecos seriam relacionados à morfologia do tendão, vascularização, biologia e até genética. Tá? Então, são fatores intrínsecos que podem estar relacionados à lesão do manguito rotador. Tá? Então, a gente pensando lá na história natural da doença, alguns fatores vão influenciar. Né? Então, fatores biológicos, se a gente for pensar em fatores biológicos, homens e mulheres eles vão ter, como falei lá anteriormente, a mesma chance de desenvolver lesão do manguito, uma tendinopatia do manguito rotador. Né? Como a gente bem viu lá, há uma propensão maior nos pacientes de sexo masculino a partir de 50 a 65 anos. Pessoal, eu vou interromper aqui rapidamente, porque vai cair, a gente tem menos de um minuto, vai cair, eu vou fazer uma nova ligação. Tá? E aí a gente dá continuidade. Tá? Então, ter mais de 50 anos aumenta em até 3 vezes a chance de desenvolver tendinopatia e entre homens e mulheres não há diferença. Tá? Só vai haver diferença entre 50 e 65 anos. Tá bom?